Olá, bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal em que vamos iniciar hoje as perguntas e respostas. Perguntas feitas por aqueles que nos assistem, aqueles que nos acompanham e que porventura possuem dúvidas em relação aos temas abordados ou dúvidas em relação à própria doutrina espírita. Por isso que desde já incentivo todos a colocarem suas dúvidas, suas perguntas nos comentários, porque a depender do tema e da abordagem, a gente vai fazer esses vídeos explicativos. A pergunta de hoje vem de uma usuária de nome Renata Estevam, que comentou o seguinte: por que nosso esquecimento é parcial? Ela pergunta. A espiritualidade nos ajuda a reencarnar por meio do esquecimento. Mas o que eu pude constatar é que a energia, os sentimentos ficam muito vivos em nosso espírito. A gente sente mal, né? Se sente mal com determinadas pessoas e parentes, temos relacionamentos difíceis, sabemos que somos irmãos, mas na prática é bem complicado. Então vejam que a dúvida da nossa amiga é relacionada ao esquecimento do passado, tema que nós abordamos aqui por diversas vezes, mas que é importante criar uma didática específica, por isso idealizei esse vídeo e outros que virão para responder às dúvidas que surgirem. Como podemos então responder a essa indagação? Por que nosso esquecimento é parcial? A Renata está abordando aí uma questão que a gente vê nas obras, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras de André Luiz que estudamos aqui e em diversos outros pontos da doutrina para explicar os mecanismos da reencarnação e da justiça divina. Então, a fim de dar uma resposta completa sobre a dúvida da Renata, que é do esquecimento parcial ou total do passado, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Há um item nesse capítulo que demonstra que o esquecimento do passado ele é necessário, ele é uma bênção divina. E por quê? São vários os motivos. O primeiro motivo é pela perturbação das relações sociais. E se a gente fizer um exercício mental de forma lógica, buscando entender essa questão, nós facilmente iremos perceber que se nós lembrássemos de tudo que fizemos ou que sofremos pelos outros e para os outros, a convivência social seria impossível, especialmente porque recebemos na família os principais adversários do passado. Imaginem se nós nos lembrássemos das atitudes praticadas por nossos irmãos, pais, mães, filhos, e que muitas vezes destruíram a nossa última existência. Nesse ponto, portanto, o esquecimento é uma necessidade, a fim de que nós possamos conviver com antigos inimigos sem lembrar exatamente o que eles fizeram, mas trazendo uma certa intuição. Então, no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar que Deus lança um véu sobre o passado e nisto há uma vantagem, porque a lembrança traria inconvenientes gravíssimos, como eu acabei de citar. A lembrança do passado poderia nos humilhar singularmente, ou poderia exaltar nosso orgulho se nós ocupamos posições sociais de relevo, entravando assim o nosso livre-arbítrio. Perceba que o objetivo da divindade é evitar que a lembrança do passado interfira em nosso livre-arbítrio. Por quê? Falhos como somos, certamente, ao lembrarmos das posições ocupadas, das realizações que conquistamos, a vaidade, o orgulho, certamente, faria parte da nossa nova vivência. E além disso, o que fizemos de errado, o que realizamos em desfavor de alguém nos humilharia. Em todas as circunstâncias, nos ensina o Evangelho, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Então, o primeiro ponto, o esquecimento é necessário por conta das relações sociais
a fim de que não fossem perturbadas. Segundo ponto, já abordado também, é o reencontro com as vítimas e algozes do passado. Porque frequentemente, como eu já falei, renascemos no mesmo meio. Temos uma página recente publicada no canal que fala do médico que abusou e retorna no mesmo hospital que trabalhou, na condição de enfermeiro, para trabalhar, servir e sustentar-se pelo próprio esforço. O juiz que abusou retorna para o mesmo fórum, para o mesmo tribunal, só que dessa vez como vítima injustiçada, para experimentar o que cometeu no passado em desfavor dos outros. Então, quando recebemos na família os antigos adversários, renascendo com eles para aprender a amar e perdoar, a lembrança do passado faria com que essa convivência fosse impossível. Porque estabelecemos relações com as mesmas pessoas do passado para reparar o mal que praticamos ou perdoar o mal que sofremos. Imaginem se nós reconhecêssemos as pessoas a quem odiamos no passado. O ódio certamente despertaria outra vez em nossa intimidade. Além disso, nos sentiríamos humilhados ou humilharíamos os outros que ofendemos ou que fomos ofendidos. O Evangelho, no entanto, nos traz uma lição muito importante. Nós não precisamos da memória integral. Então eu vejo na pergunta da Renata uma vontade mesmo de saber, para entender, para compreender e para ficar mais fácil a caminhada em relação às nossas necessidades. Porém, o Evangelho é claro quando afirma: Deus nos outorgou exatamente o que nós precisamos lembrar. Então, sim, nós esquecemos do passado grande parte do que fizemos. Porém, Deus nos deu a voz da consciência e as tendências instintivas. Então vejam que se nós analisarmos a nossa própria consciência, as ideias que nos chegam, as opiniões formadas em nosso íntimo, e além disso as tendências que trazemos, certamente encontraremos onde precisamos melhorar e em que área nós nos equivocamos no passado. A misericórdia divina, portanto, com o esquecimento do passado, nos priva do que seria prejudicial para nós. Vejam que o Evangelho traz uma visão de que o esquecimento do passado é uma bênção porque Deus nos ama. Ele não quer nos prejudicar. Se Ele permitisse a lembrança integral, isso nos prejudicaria. Uma outra causa do esquecimento é que essa lembrança, além de nos trazer uma humilhação, além de nos trazer uma dificuldade, nós podemos perceber as tendências, analisando a conduta e a nossa consciência, e além disso, essa memória vai retornar. Antes de nós nos lembrarmos, porém, do que fizemos, quando regressamos ao mundo espiritual, pelo desdobramento, pelo sono, nós podemos relembrar. Desdobrando-nos o espírito para a viagem astral, nós lembramos de bastante coisa. Esquecemos quando mergulhamos na carne, mas como já falamos, isso é essencial. Devemos, portanto, nos concentrar no hoje. Essa é a lição do Evangelho, porque as tendências más indicam o que nós precisamos corrigir. Quando não tivermos mais nada a corrigir em determinada área, não traremos mais um traço em nossas existências. A consciência, portanto, nos adverte onde precisamos trabalhar na resistência às tentações ou na cura das nossas doenças da alma. Lembremos, portanto, que quando voltarmos ao mundo espiritual, iremos relembrar pouco a pouco o que fizemos. E quanto mais avançado é o espírito, maior é essa lembrança. Por quê? Porque a lembrança não machuca mais. A lembrança não faz o remorso nos punir, como faz hoje, ainda inferiores. A interrupção, portanto, da memória é temporária, enquanto estamos encarnados. E mesmo durante o sono, nós podemos nos recordar como nos lembramos do que fizemos na véspera, nos dias precedentes. Isso é o que consta do Evangelho segundo o Espiritismo.
Mas o Livro dos Espíritos também abordou essa questão. A pergunta da Renata foi a mesma pergunta que Kardec fez aos espíritos. Pergunta 392 do Livro dos Espíritos. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Resposta dos espíritos. Não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim quer em sua sabedoria. Então, o primeiro ponto da resposta, a gente não tem condições de saber totalmente os desígnios divinos. Porém, nós podemos perceber a intenção de Deus pela maturidade que hoje encontramos no Espiritismo, na fé raciocinada. Sem esse véu do esquecimento que ofusca a nossa memória, a gente sairia do escuro para o claro e isso poderia nos cegar. Então é necessário um véu que faz com que a gente relembre pouco a pouco. Dizem os espíritos que esquecer o passado é tornar o indivíduo senhor de si. Então nós temos um maior autocontrole, um maior livre-arbítrio quando não nos lembramos do que fizemos no passado. Pergunta Kardec: como que o homem vai ser responsável se ele resgata as faltas de que não se lembra? Como ele vai aproveitar as experiências de outra vida se ele se esqueceu? Vejam que são perguntas muito lógicas e por isso surgem essas questões até hoje. Faz sentido a gente imaginar que a gente precisa lembrar de tudo, porque isso ajudaria a nossa trajetória. Porém, isso é um pensamento raso. Se nós aprofundarmos esse mesmo pensamento, iremos perceber que a lembrança não vai nos ajudar. A lembrança não nos ajudaria, pelo contrário, nos prejudicaria. Mas pergunta Kardec, que ele entende importante a gente lembrar para servir de lição, porque senão é como se a gente estivesse repetindo os mesmos erros. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Pergunta Kardec. Então vejam a resposta dos espíritos. Em cada nova existência, o homem tem mais inteligência. O homem pode distinguir melhor o bem do mal. Onde estaria o mérito se ele lembrasse de todo o seu passado? Então vejam outro fator. Além de nos prejudicar, é questão de mérito. Porque se a gente se lembrasse de tudo, nós teríamos muitas respostas que facilitariam e a gente não precisaria nos esforçar, estudar, buscar a resposta. Quando o espírito volta à vida anterior, ou seja, à vida no mundo dos espíritos, ele vai se recordar da vida passada. Vê as faltas que cometeu, vê o que fez sofrer nos outros, as consequências das suas atitudes, vê o que poderia ter feito para ter evitado as dores. Então, o espírito, uma vez desligado da matéria, compreende a situação em que se acha e busca uma existência para reparar o que fez. Então, os espíritos trabalham muito conosco essa questão do planejamento reencarnatório. Nós nos lembramos de tudo o que fizemos antes de reencarnar e planejamos a nossa nova existência com base nesses erros do passado. Então, a gente não precisa recordar aqui, mergulhados na carne. Quando elaboramos o planejamento reencarnatório, nós lembramos de tudo e pedimos provas e expiações para nos adiantarmos. Pedimos aos espíritos superiores que nos ajudem nessa nova empresa, ciente do que precisa realizar para reparar as faltas do passado, bem como trazendo uma intuição do que fizemos ou do que fez o indivíduo. Então vejam que a resposta já traz vários conceitos que trabalhamos até agora. A lembrança é parcial, porque nós trazemos intuição, nós temos tendências, então nós conseguimos enxergar. E nós já levamos em consideração todo o nosso passado quando elaboramos o planejamento reencarnatório. Trazemos, portanto, uma intuição no pensamento, às vezes um desejo criminoso nos assalta e que resistimos, porque são as tendências do passado. Nós não precisamos relembrar, iríamos sofrer muito. Estamos estudando no canal a obra No Mundo Maior. Estamos acompanhando o caso de Marcelo. Imaginem se Marcelo se recordasse de tudo o que ele fez. Ele já está passando por um processo muito doloroso,
apenas por trazer uma intuição do que sofreu quando desencarnou na última existência e ficou na mão dos seus inimigos. Então, imagine se Marcelo se recordasse de tudo. Precisamos do esquecimento. Mas as intuições permitem que nós resistamos às nossas más tendências. É a mesma forma que o pai e a mãe nos ensinam, ainda na infância, o que devemos fazer. E quando crescemos, trazemos uma concepção melhor do que fazer. Essa é a voz que é a lembrança do passado, voz da consciência, que nos adverte para não cairmos nas mesmas faltas que nos tornaram culpados. Na nova existência, se sofrermos com coragem as provas e resistirmos às tentações e às nossas más tendências, nos elevaremos na hierarquia dos espíritos quando regressarmos ao mundo espiritual. Então vejam que eles respondem Kardec dizendo: veja bem, a sua visão está rasa. Eu entendo que você quer lembrar de tudo para facilitar a sua caminhada hoje na Terra, mas a lembrança traz muito mais mal do que bem. Kardec então comenta: não temos durante a vida lembrança exata do que fomos ou que fizemos, mas trazemos a intuição e as tendências instintivas, como já falamos. A consciência, portanto, nos impede de reincidir em faltas já cometidas. Kardec, então, convencido dessa resposta, ainda faz um comentário. Será que não há algo de sabedoria divina no esquecimento das existências passadas? Principalmente quando a nossa vida passada foi de sofrimento? A sabedoria divina está onde? Está que nos mundos superiores a lembrança do passado não vai nos trazer mais dores, não será mais um pesadelo. As vidas infelizes que se apresentarem à nossa memória, espíritos já amadurecidos, não trará mais dor. Aqui no mundo inferior que habitamos, a lembrança nos traz infelicidade. Por isso esquecemos. Concluamos, portanto, tudo o que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar as suas obras, nem resistir, como ele decidiu regular o universo. Kardec ainda diz: inúmeros inconvenientes, aliás, gravíssimos inconvenientes, traria a lembrança das existências passadas. Falamos da humilhação, falamos da exaltação do orgulho e a interferência no livre-arbítrio. Basta, portanto, a voz da consciência e os pendores instintivos para nós percebermos o que precisamos melhorar. Falamos, então, da impossibilidade de lembrança porque lembraríamos do que os nossos parentes fizeram e o que nós fizemos para com eles. Relembraríamos das nossas decisões infelizes, das nossas relações sociais. O nosso passado nem sempre é honroso. É melhor que um véu seja lançado sobre ele. Isso coaduna com a doutrina dos espíritos. Reinando, portanto, uma razão de que se os indivíduos se recordassem da existência anterior, quantas estradas no mundo passaríamos como um pesadelo constante. Kardec então pergunta aos espíritos sobre os mundos superiores, em que a lembrança é mais clara, eles confirmam. Quanto menos o corpo é material, com mais exatidão o indivíduo se recorda do seu passado. Tem uma lembrança mais nítida. Falamos ainda da lembrança do passado quando regulamos o planejamento reencarnatório, na erraticidade, quando desejamos reparar o mal, nós bolamos existências que coadunam com esse perdão, com essa reparação. Então a nossa voz na consciência traz o que a gente precisa sem a necessidade de uma recordação exata. Temos ainda o auxílio dos bons espíritos, que nos ajudaram a elaborar o planejamento e estão conosco hoje também, nos intuindo quando precisamos lembrar de algo importante. Conclui Kardec:
O homem não conhece os atos que praticou em suas existências passadas, mas pode sempre saber o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o seu caráter predominante. Basta julgar o que foi, não pelo que é, mas sim por suas tendências. Então acredito que com isso eu respondo essa questão da nossa amiga Renata. Comente, por favor, Renata, se a dúvida foi respondida e todos fiquem à vontade para trazer mais questões. Antes de finalizar, eu vou falar só um pouco da visão de Emmanuel sobre esse tema. Nós vimos então os comentários de Kardec no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós também temos ideias trazidas por Emmanuel sobre o esquecimento do passado. Ele vai repetir muitas das informações que nós vimos agora. Primeira interferência na relação com os indivíduos, a lembrança do passado, porque na reencarnação, pela justiça divina, a Terra não seria uma escola redentora, mas sim uma jaula escura e extensa, onde os homens se converteriam em feras e se digladiariam indefinidamente. Então vejam a expressão poética de Emmanuel, trabalhando o que a gente já viu. Os homens não estariam numa escola, que é a Terra, mas numa jaula, praticando violências uns para com os outros. Então esse é o primeiro motivo que a gente viu do esquecimento do passado, que é as relações sociais ficarem equilibradas. Diz Emmanuel ainda que se a gente se recordasse de tudo que fez e o que sofreu, o ódio viveria eternizado, transformando a Terra em purgatório angustioso e terrível, onde nada mais faríamos do que lamentar, chorar, acusar e gemer. E esse raciocínio é muito lógico, por quê? Vamos fazer o seguinte exercício. Se nós esquecemos do passado, nós temos uma lembrança dessa existência, correto? Nós nos lembramos do que fizemos nessa existência. Ora, quantas pessoas sofrem, quantas pessoas entram em depressão, quantas pessoas adentram a porta do suicídio porque não sabem lidar com as decisões tomadas nessa existência. Então vejam que a lembrança do que a gente fez nessa existência já nos traz sofrimento. Imagine se nós nos recordássemos do passado. Segundo ponto trazido por Emmanuel, o esquecimento é necessário porque exige de nós um esforço individual na transformação dos relacionamentos. Como esquecemos do passado, reencarnamos com antigos adversários, sem recordar exatamente o que ele fez com a gente, ou o que nós fizemos com ele, e isso nos estimula um esforço de transformar esse relacionamento. De ódio para amor, de inimizade para companheirismo. Diz Emmanuel, o esquecimento do passado é necessário a fim de que saibamos metamorfosear espinhos em flores e aversões em laços divinos. Olha a outra função do esquecimento: auxiliar no perdão entre as criaturas. Diz Emmanuel, nos induz à verdadeira fraternidade, para o esquecimento de nossas faltas recíprocas dia a dia. Então, além de esquecer o passado, a gente reencarna junto para esquecer as ofensas que um cometeu contra o outro. Um terceiro ponto trazido por Emmanuel sobre o esquecimento do passado é para que a gente tenha foco no presente, com vistas ao futuro. Além de tudo que falamos até agora, precisamos focar no hoje, pensando no amanhã, porque o nosso passado nos traz muitas dores. Esqueçamos de fato as lembranças do passado. Diz Emmanuel, nas tarefas de redenção, mais vale esquecer que lembrar, a fim de que saibamos mentalizar com segurança e eficiência a sublimação pessoal que nos cabe atingir. Então, o exercício de sublimação é bom esquecer o passado. Somente assim, diz Emmanuel, aprenderemos com o Senhor a esquecer a noite do pretérito no rumo da alvorada que nos espera no fulgor do amanhã. Então, muito clara aí a ideia de focar no presente com vistas ao futuro, um futuro glorioso, uma alvorada que nos aguarda. Emmanuel, então, vai trazer o que a gente já trabalhou,
que a convivência com os familiares geralmente decorre de condutas do passado. Então, sob a neblina da carne, nos reencontramos uns com os outros para corrigir e sublimar. A Renata falou, né, no finalzinho da pergunta dela, como é difícil conviver com algumas pessoas, com alguns relacionamentos. Ensina Emmanuel, a consanguinidade, por isso mesmo, quase sempre é o bendito santuário do reajuste. Nós renascemos na mesma família para nos reajustarmos, aprendermos a amar nossos irmãos, nossos familiares, nossos pais e filhos. Na família, nos altares invisíveis do coração, é possível desculpar sempre, ajudar sem repouso, repetir suaves lições de humildade, a fim de que nossa alma se desenfaixe de pesados compromissos com as sombras. Percebem? Outra consequência do esquecimento do passado? Readequarmos a nossa trajetória, corrigirmos as falhas, nos desvencilharmos dos compromissos com a sombra. Ele então diz, é como se ele estivesse respondendo a Renata diretamente. Não te preocupe, Renata, se revela incapaz de reconhecer os adversários e as afeições de ontem. Não se preocupe se você não se lembra quem é seu irmão, quem foi seu pai, sua mãe. Em ti mesmo, por suas tendências e princípios, você sabe quem você foi. E em teu lar, pelos conflitos e necessidades que a experiência doméstica te apresenta, sabes o que deves. Então, Emmanuel está nos respondendo. Você não precisa lembrar exatamente o que você fez. Por suas tendências, você sabe. Pelas pessoas que nasceram junto de você, você sabe o que precisa fazer. Ele ainda vai dizer, finalizando, que pouco a pouco o espírito vai retomando a herança de si mesmo, nessa estrutura psicológica do destino. À medida que nós crescemos, nos amadurecemos, nós vamos nos tornando senhores de si, como disseram os espíritos. Reavendo esse patrimônio de realizações e de dívidas também que acumulamos no passado. Como que isso aparece? Nas tendências inatas. Todo pensamento que a gente tem automático é uma tendência. Toda vontade que a gente tem de realizar algo de forma automática, sem raciocinar, é uma tendência. Por isso que a gente precisa educar, reforma íntima. Vamos nos reencontrar com as pessoas, com as circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades, pela afinidade ou pelo comprometimento do passado. É todo um exercício. Acho que abordei bastante o tema, né? Falamos de tudo que está previsto nas obras básicas do Espiritismo sobre o esquecimento do passado, inclusive com a contribuição de Emmanuel. Para finalizar, então, eu sei que a resposta está se tornando longa, mas é bom a gente aproveitar esse tema, que é um tema muito corriqueiro, que se repete. Vamos ver o que tem nas demais obras do Espiritismo? Tem algumas outras obras que abordam esse tema. Por exemplo, na obra O que é o Espiritismo? Kardec dialoga com uma pessoa que ele intitulou visitante. Então, esse visitante, da mesma forma que Kardec fez quando perguntou para os espíritos o porquê do esquecimento, ele vai dizer por que a gente esquece se é tão importante saber onde erramos. Esse visitante compara o esquecimento do passado com um aluno que esquece tudo que aprendeu nas séries anteriores. Faz sentido, né? Tem lógica esse argumento. Esquecer o passado é como se um aluno passasse para a 5ª série e esquecesse o que aprendeu na 4ª, na 3ª, na 2ª e por aí em diante. Kardec, então, responde. Veja bem, o esquecimento do passado não é como se a gente esquecesse, perdesse a memória de tudo que fizemos no dia anterior. Não é que a gente chegou aos 70 anos e esquecemos tudo que fizemos desde os 10. Não é como um aluno que interrompe o seu aprendizado porque esqueceu o que aprendeu. Kardec vai dizer o seguinte:
Em cada existência, um véu encobre o passado do espírito, porém, ele não perde suas aquisições anteriores. Então não é como um aluno que esqueceu tudo, porque nós trazemos as conquistas anteriores. Nós esquecemos apenas o modo por como conquistou, o modo pelo qual conquistou essas aquisições. Entenderam a diferença? A gente não esquece das aquisições, do que conseguimos conquistar. Nós esquecemos o modo. Kardec então diz que para comparar com esse aluno, não importa saber os professores, a escola que ele estudou, as matérias. Se ele tem o conhecimento para passar para a série seguinte, não importa com quem ele aprendeu. Que importa saber se foi castigado, se foi preguiçoso, se foi insubordinado? Se esses castigos deixaram ele mais dócil? Da mesma forma, quando reencarnamos, trazemos à intuição ideias inatas do que adquirimos na ciência e na moralidade. São as nossas tendências. Mesmo esquecendo do passado, cada um traz a tendência para o bem ou para o mal. No intelecto também. Se nós aproveitarmos as lições, nos tornaremos melhor quando regressarmos. Aí lembraremos do passado e traremos, além disso, todas as aquisições novas. Estaremos amadurecidos. Teremos mais firmeza, diz Kardec. Tem uma frase que eu destaquei aqui. Quantos homens gostariam de assim poder, durante a vida, lançar um véu sobre os seus primeiros anos? Eu não disse que as lembranças dessa mesma existência podem nos trazer sofrimento? Quantos de nós não gostaríamos de esquecer coisas que aconteceram na nossa infância, ainda nessa existência? Então vejam que o esquecimento do passado, esse véu lançado sobre a memória do passado é uma bênção. Porque o nosso passado é tortuoso, é sombrio. Conclui Kardec. A recordação do passado perturbaria as relações sociais, seria um obstáculo ao progresso. Da mesma forma que um indivíduo aqui na Terra é condenado a uma pena, quando ele é solto, a sociedade não o perdoa. A sociedade o repulsa, o repele, o lança de novo nos braços do vício. Olha o raciocínio de Kardec. Se nós na Terra sabemos que o indivíduo é ex-detento, é ex-preso, é ex-criminoso, nós não damos oportunidades para ele de trabalho, nós temos medo de colocarmos ele na nossa convivência. É o mesmo raciocínio. Se a gente lembrasse dos crimes cometidos, nossos e dos outros, nós não perdoaríamos as pessoas. Mas, se desconhecemos os seus antecedentes, acolhemos. Vejam como há sabedoria divina e a justiça divina é perfeita. Precisamos esquecer, senão não acolhemos os nossos irmãos. Quando esquecemos, agimos de forma honesta, andando de cabeça erguida, ao invés de nos curvarmos pelo peso da vergonha que não conseguimos esquecer. Isso está em consonância com a doutrina dos espíritos. Já que nos mundos superiores, onde a lembrança do passado não traz mais sofrimento, os habitantes desses mundos superiores se recordam do que fizeram, e a lembrança traz uma impressão de um sonho mau, muito distante. O nosso sonho hoje é muito recente, então é um pesadelo. Somente quando atingirmos mundos elevados é que poderemos finalmente nos recordar de tudo sem um sofrimento maior. Para encerrar, mais uma vez eu digo isso, né? Parece que eu estou brincando, mas eu separei aqui duas questões que eu acho interessante para a gente finalizar esse quadro de respostas, né? Ainda sobre o mesmo tema. O primeiro ponto é um fato na Revista Espírita do ano 8º, janeiro de 1865, em que foi evocado um surdo-mudo. Um membro da Sociedade de Paris, chamado Sr. Roux, ficou curioso em saber o que fez um menino surdo-mudo no passado para reencarnar desse jeito. Ele diz que conheceu em 1862 esse jovem surdo-mudo, de 12 ou 13 anos. Ele perguntou aos guias protetores se poderia então evocar
o espírito desse menino, ainda encarnado. É possível a evocação de espíritos encarnados? Sim. Ele entra num estado sonambúlico e responde às perguntas que lhe são feitas. Então, esse senhor evocou o espírito desse rapaz surdo-mudo. Colocou uma poltrona, um prato de uvas que o menino começou a comer. Quando ele fez a evocação, como de costume, era muito comum nessa época, nessa fase do espiritismo, as evocações, ele olhou para o menino estava imóvel, de olhos fechados, calmo, adormecido, com um prato de uvas sobre os joelhos. Ele parara de comer. Esse senhor então começou a fazer perguntas. Onde estás agora? O menino respondeu, em vosso quarto, em vossa poltrona. Vejam que o espírito tem a faculdade. É surdo-mudo o menino encarnado. O espírito não tem surdez, não é mudo. Ele pergunta, queres dizer por que nasceste surdo-mudo? Resposta, é uma expiação dos meus crimes passados. Que crimes cometeste? Resposta, fui parricida, ou seja, assassinou seu pai. Pergunta, podes dizer se tua mãe, a quem amas tão ternamente, não teria sido como teu pai ou tua mãe, na existência de que falas, o objeto do crime que cometeste? E aí um fato curioso. Quando esse senhor perguntou isso, o menino não respondeu, o espírito do menino não respondeu. A mão ficou imóvel, levantei de novo os olhos para o menino e ele havia despertado. Quando ele pediu explicações para os guias, responderam o seguinte, ele deu as informações que desejavas e Deus não permitiu que te desse outras. E faz todo sentido, não é? Se o menino se recordasse quem ele havia assassinado, quem estava reencarnado junto dele e que no passado foi sua vítima, isso traria complicação, isso traria desespero, isso poderia atrapalhar sua existência. Então não foi autorizado que o menino, aquele espírito reencarnado, visse quem, naquela época, era o pai que ele havia assassinado antes. Se era a mãezinha dele, se era o pai da nova encarnação. Então, Deus permite evocar um espírito encarnado quando fazemos com o espírito de caridade, concluiu ele. E Kardec então comenta que foi permitido que aquele espírito informasse a causa da sua doença como medida de instrução, que inclusive serve até hoje, 2024, a gente está estudando isso. Para dar uma prova que muitas aflições de hoje têm uma causa anterior, quando a causa não está na vida atual. Causas atuais e anteriores das nossas aflições. E que tudo é conforme a justiça. Porém, quando ele perguntou, quem é a sua vítima? Onde ela está hoje? Não foi possível responder. Por quê? Essa resposta poderia chegar aos ouvidos da sua atual mãe, e isso faria ela sofrer. Então vejam como a espiritualidade é sábia, né? Kardec ainda diz que esse fato prova um outro ponto. Não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança do seu passado. Ele pode se lembrar ainda em vida, desdobrado pelo sono ou por uma evocação. No estado sonambúlico, ele se recorda do passado. Então vejam que o esquecimento do passado é temporário e não significa que nós não tenhamos acesso a essas memórias quando encarnados, porém no estado sonambúlico ou de desdobramento. Por isso não perdemos as memórias. Durante o sono do corpo, quando temos maior liberdade, temos consciência dos atos anteriores. Sabemos por que sofremos. Sabemos o que fizemos. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior, ou seja, em vigília, desperto, mergulhado no corpo físico. Mas para isso nós temos a intuição, como já trabalhamos. Finalizarei então com uma bela mensagem de André Luiz, que fala desse tema, uma poesia muito bonita, chamada Programação. Essa mensagem está no livro Respostas da Vida, de André Luiz, e diz o seguinte: de trabalho no presente, de serviço aos semelhantes, de confiança no futuro, de pensamento no bem, da fidelidade ao dever, do cultivo da amizade, do exercício de paciência, da prática da bondade, do culto da gratidão, do devotamento ao estudo,
Deus todo sábio nos ajude a lembrar. De provações passadas, de lágrimas vencidas, da tendência ao desânimo, do amigo que desertou, do adversário gratuito, do problema superado, da injúria sofrida, do encontro infeliz, da indução à censura, do verbo inútil, do tempo vago, Deus todo misericordioso nos ajude a esquecer. Então vejam que bela mensagem, porque a primeira parte só fala de coisa boa, trabalho, serviço, confiança, pensamento no bem, que tudo isso Deus Todo-Poderoso nos faça lembrar, de exercer paciência, de praticar bondade, de ter gratidão, de estudar. Porém, a segunda parte, das provações do passado, das lágrimas vencidas, da tendência ao desânimo, do amigo que abandonou, do adversário, da injúria, que Deus Todo-Poderoso nos ajude a esquecer. Então, que tenhamos em mente tudo isso que falamos hoje aqui para responder essa pergunta da Renata, aguardando outras perguntas para a gente trabalhar todo o conteúdo espírita para responder, e que possamos refletir sobre a necessidade do esquecimento, como é importante esquecer do passado, mas focar no presente com vistas ao futuro. Sabendo que nós trazemos a intuição, trazemos as tendências que nos permitem avaliar onde precisamos melhorar. Quem são os adversários hoje reencarnados? Que não busquemos saber o que fizemos nem o que eles fizeram, e sim a construir essa relação de perdão, de fraternidade, transformando espinhos em rosas, como disse Emmanuel. Espero ter respondido de forma completa a pergunta da Renata e convido a todos que queiram colocar outras perguntas para que nós continuemos com essa atividade de perguntas e respostas. Um abraço a todos e até o próximo encontro no canal.